Muito bem, nós falamos no programa sobre emagrecimento, e aí o pessoal emagrece e engorda tudo de novo. E falamos sobre a insulina e o cortisol. Quando nós falamos isso com o Dr. Sheila, ele explicou pra gente que são causas desse problema, né? E ele vai explicar melhor e vai dizer mais coisa hoje aqui no programa. Como vai, Sheila? Tudo bem? Bem, obrigado. Doutor, os responsáveis são esses mesmo, para a gente não emagrecer? Marcelo, é uma coisa absolutamente clara que até mais ou menos a década de 1970, as pessoas mantinham, né, um corpo mais emagrecido, ou vamos dizer, um shape melhor, como se diz, né? E essa grande curva ascendente da obesidade começou mais ou menos em meados da década de 1970. Isso eu digo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Por quê? Porque foi-se vendo que cada vez que você colocava um doce na boca ou uma farinha branca de trigo nesses biscoitinhos, né, Cheetos, Tostitos, Baconzitos e etc., cada vez que você bebia um suco de frutas, você liberava a insulina no sangue. E a insulina liberando no sangue, uma vez, 2, 10, 20, um monte de vezes por dia, cria uma resistência das células à insulina. E o que essa insulina faz? Ela pega o açúcar do sangue e joga dentro da célula para queimar. Igual quando a gente joga o carvão dentro da churrasqueira para queimar, para virar energia. É assim que funciona. Ora, se ela não quer a insulina, se não deixa a insulina abrir a célula para queimar a glicose, sobra glicose, sobra açúcar no sangue. E esse açúcar vai, obviamente, se transformar em gordura, estocar no fígado, vai se transformar em gordura, estocar nas células da barriga, em outros lugares, e o indivíduo vai ficando cada vez mais obeso. Então, o que está se discutindo hoje, e já é um conceito quase que entendido por todos, é que a resistência à insulina engorda. A resistência à insulina faz o indivíduo engordar e permanecer gordo. E se ele emagrece porque fez uma dieta maluca de grande ou fez uma bariátrica, tirou metade do estômago, daqui a pouco ele volta a engordar. Por quê? Porque ele tem resistência à insulina. A insulina e o cortisol, que é um hormônio fabricado pelas glândulas do rim suprarrenais, que cai na corrente sanguínea quando a gente fica num estresse, e quase ninguém vive em estresse, né, hoje em dia, o cortisol também faz a gente engordar. Então são dois cidadãos, são dois personagens, a insulina e o cortisol, que faz o indivíduo engordar e, por outro lado, não deixa ele emagrecer, ele ficar magro quando ele emagrece, né? Ou seja, permanece aquela gordura. Aquele famoso efeito sanfona, o indivíduo emagrece, daqui a pouco ele engorda. Por quê? Porque ele mantém os mesmos hábitos de dormir mal, né? De ser estressado e, ao mesmo tempo, comer a toda hora. Então, qual que é a saída? O que hoje você está pensando para a pessoa que vai lá no consultório e fala, quero emagrecer e ficar magro? É claro que, como nossa avó já dizia, né? Comer menos. Né? Menos. Mas menos o quê? 3 coisas básicas. A farinha branca de trigo, o trigo beneficiado, que está presente até na batata frita que a gente come, né? Também o suco de frutas e principalmente o doce, o açúcar, né? Então, privar-se do açúcar, do suco de frutas, mesmo que seja orgânico, mesmo que seja não transgênico, né, que está lá na propaganda, 0 caloria, suco de fruta engorda. E também se privar da farinha branca de trigo, que está presente em todos esses lanchinhos. Até porque, Marcelo, como eu dizia, se na década de 1970 para trás, as pessoas não tinham o hábito de ficar comendo a toda hora, você tomava café, almoçava e jantava. Certo. Hoje em dia não. Hoje em dia, socialmente, ficou até bonito você comer. Você come na frente da televisão, você come dentro do carro,
É difícil um carro que não tenha lá um biscoitinho, um amendoim, uma coisa assim. É verdade. Né? Você abre a gaveta do teu local de trabalho, difícil não ter ali uma coisinha para você beliscar. Você come a toda hora. E isso, cada vez que você come, o pâncreas joga insulina no sangue. Cada vez que você se estressa, joga cortisol no sangue. Essas coisas é que não te deixam mais emagrecer. E precisa, obviamente, diminuir isso. Eu tenho proposto, como muitos médicos propõem, muitas nutricionistas estão propondo, e os principais trabalhos científicos do mundo, o que a gente chama de jejum periódico, né? Ou jejum intermitente. Que é o quê? Você pode começar fazendo assim, só para dar uma pequena dica. Você janta, após o jantar, claro, você vai dormir dali a pouco, né? Não come nada nesse intervalo, dorme as suas 7, 8 horas por dia, acorda pela manhã, toma um café sem açúcar, só o café, né? Pode tomar só o café, no máximo adoçado com um leite, não, de modo algum adoçante. Adoçante não. Com adoçado não, misturado com uma manteiga, né? Uma manteiga ghee, como a gente chama, que é uma manteiga própria para isso, ou o coco, o leite de coco, né? E você depois não come mais nada, toma água, pode tomar água e tem que tomar água à vontade, pode tomar chá à vontade, mas sem adoçante, sem açúcar, e vai almoçar. Pronto, nessa brincadeira você já ficou 15 horas sem comer, sem jogar insulina no sangue. Faz isso uma vez, 2, 3, você pega gosto pela coisa, vai ver sua mente se abrir mais, você ter mais energia no corpo, não é? Perder o medo de ficar sem comer, aquele apavoramento, será que eu vou ter o que comer, mas eu estou nervoso, na verdade vou comer, e come porque está insatisfeito, está nervoso. Né? Esse jejum é a base de um tratamento para não engordar e, sobretudo, para emagrecer. Detalhes sobre isso, obviamente, são importantes, mas esse é o principal, deixar de jogar para o sangue a insulina, deixar de jogar para o sangue o cortisol. É assim que começa, então? Assim que começa. E garanto para você, que você emagrece e mais do que emagrecer. Se você emagrecer, você permanece magro, o que é o grande desafio da atualidade hoje. Ok, Dr. Sheida, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Obrigado. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Aqui no Jabuti, nós sabemos a importância de superar etapas e desafios. A formatura do 5º ano encerra o período mais importante da formação emocional dos alunos. É tempo de novas descobertas, do início das pequenas e importantes responsabilidades. Há mais de uma década participamos e auxiliamos essas descobertas, pois somos especialistas em trazer um mundo vívido, sentido e degustado aos nossos visitantes. Como é importante tudo aquilo que sempre pregamos: o conhecimento vivido, a natureza ensinando, segurança com aventura, memórias com cor, cheiro e textura. Somos especialistas em formatura de 5º ano. Tudo é pensado para atender com segurança e transformar os momentos em lembranças para toda a vida. Venha participar dessa inesquecível aventura do conhecimento. Jabuti, lazer e conhecimento. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vamos falar um pouco sobre a questão de geração de energia, principalmente
na Europa e no mundo depois da guerra Rússia-Ucrânia, né? E para falar sobre isso, nós estamos com o João Fernando Souza, da Paraná Trading. Ele vai falar algumas coisas interessantes sobre esse tema para nós. Como vai, João? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Escuta, João, evidentemente que países como a Alemanha e outros países europeus estão tendo que buscar alternativa, né, em geração depois do risco que sofreram com a guerra Rússia-Ucrânia, né? Sim. E o Brasil acaba se tornando muito atrativo para essa alternativa. Certo. Né? A gente com todo esse potencial do Brasil de geração de energia solar, de geração de energia eólica que está sendo pouco explorado, o Brasil se tornou aí um grande potencial de ser bola da vez nessa geração de energia limpa, né? do carbono verde, né? que está sendo discutido. Acontece que a geração de energia ela tem que vir, e tanto essa preservação do meio ambiente ela tem que vir com respostas concretas. Não basta você ter a floresta em pé se você não tem como remunerar ela. Né? Então, é como você acreditar no Bitcoin. Alguém tem que pagar para o Bitcoin para ele ter valor. Não tem lastro, né? A mesma forma é a comercialização desse carbono verde, desse crédito que sempre se discutiu, mas que teve pouca efetividade até então. A Alemanha está liderando alguns leilões de investimento em energia limpa para ter um plano estratégico de alternativa à energia russa. Né? Eles tradicionalmente acreditaram que com a importação da energia da Rússia eles iam manter uma geopolítica saudável, uma geopolítica ali amistosa com a Rússia, porque eles diziam, bom, a Rússia não vai querer perder toda a geração de crédito, de compra de energia que nós temos com eles, tanto que eles estavam investindo em mais e mais oleodutos, né, gasodutos, diretamente da Rússia, mas não foi o que aconteceu, né? A guerra aí provou isso, e por isso o grande interesse deles no Brasil, um grande potencial que eles enxergam nessas duas energias aí, a solar e a eólica, né? Inclusive com o Nordeste no foco deles, né? Sim, o Nordeste, bom, a gente conhecendo o Nordeste sabe que lá tem a questão do vento, do potencial da energia eólica, tem o apelo social também de você gerar energia para uma região historicamente aí que poderia se beneficiar muito bem disso, né? Então, por isso esse interesse tão grande aí da União Europeia, e isso para o comércio exterior nosso é bom, porque a geopolítica, quando ela aí com essa busca de boa vizinhança, ela, principalmente na iminência aí do tratado, né, do Mercosul e União Europeia, isso acaba fortalecendo os interesses dessa aprovação, né? Então, e o Nordeste aí, tomara que seja a real bola da vez aí para a geração de energia eólica. A energia solar, a gente está vendo aqui, né, na nossa cidade, na nossa região, o quanto de empresas estão investindo nisso. Tem muitas. Né, domicílios, indústrias. Então, realmente, de fato, isso já é realidade, né, há alguns anos, né? Agora, com tudo isso, isso pode favorecer. Como é que é a situação logística internacional com a questão da guerra e tal? Isso mudou, pode favorecer o Brasil? Não? Bom, toda essa geopolítica da guerra, só essa questão da energia, você tem uma estimativa aí de um potencial de geração no mundo aí de mais de $1 trilhão em menos de 10 anos. Só nesse segmento. E o Brasil tem o total potencial de ser o que eles dizem a Arábia Saudita dessa energia. Né? Então, a gente tem, de fato, assim, esse potencial. Tem que ser urgente essa análise, essa estratégia aqui no nosso país. Mas falando no curto prazo, né, assim, e até na logística, está havendo esse rearranjo aí das visões, né? Não só da União Europeia, mas da América do Norte, uma busca de compras mais regionalizadas, de compras mais próximas, até porque a gente viu aí durante o Covid filas de 3 meses para você, dentro do maior porto do mundo, ali do maior porto dos Estados Unidos, que era o porto da Califórnia, fila de 3 meses para você lá, atracar o navio. E ali, a partir disso,
os empresários buscando alternativas. Ontem eu visitei um amigo do setor moveleiro e ele, de fato, comprovou isso. Ele falou, olha, por conta da pandemia, diversos projetos que estavam na China, eles passaram a pagar um bônus para nós aqui, para poder comprar da gente com diversas vantagens de comprar do Brasil. Olha, então pode ser bom. Pode ser bom. Ainda na questão de logística internacional, a gente tem algumas dificuldades. Toda a cadeia segue muito pressionada pela inflação, se a gente comparar com o nível pré-pandemia. Então, toda a cadeia logística está muito pressionada ainda. Mas, como eu falei em um dos programas anteriores, a tendência era do frete baixar drasticamente, e isso aconteceu, Marcelo. Ah, é? Caiu o preço do frete? Caiu. Antes a gente pagava aí 8, 10 mil dólares de um frete Santos, Holanda, Santos, Bélgica. Hoje esses níveis já estão em torno de 2 mil dólares, quase pré-pandemia ali, ou bem empatado nisso. Então tá bem legal nesse aspecto, mas ainda nas questões de toda a cadeia no entorno, né, de armazenagem, tudo mais, ainda está inflacionado. Existe uma preocupação muito grande de recessão em 2023. Só que pelo menos as projeções são essas, né? As projeções são essas. Só que quando isso acontece, não necessariamente um país emergente como o Brasil é tão impactado. Em geral, essa recessão ela é uma preocupação dos países ricos e, em geral, os países emergentes têm alguma quirela ali que acaba sendo positivo para a gente. Então, vamos ver como vai ser esse ano aí. É um ano de muito desafio. Tem que fazer a lição de casa, né? Temos que fazer a lição de casa. O país tem que ter aí os indicadores macroeconômicos têm que seguir conservadores, mas a gente tem que ter aí estratégias efetivas de políticas econômicas aí, públicas, que a gente possa se tornar mais competitivo no mercado internacional. Senão, senão é recessão também. Senão é recessão, e senão vem um outro país aí que compete melhor e toma a oportunidade que seria brasileira. É verdade. E tem vários que são bons nisso aí, né? Que tem pensamentos estratégicos e que tem ações em conjunto, que consegue planejar tanto o governo como o empresariado de forma harmônica para poder chegar em resultados concretos, né? Muito bem. João Fernando Souza, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Grande abraço. Valeu, outro, Marcelo. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Agora aqui no programa Militão e Militão, vamos abordar o tema sucessão familiar com Otávio Scandelay, que mais uma vez está conosco para dar sequência
aos assuntos que ele traz para a gente. Boa noite, Scandelai. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, gente. Muito obrigado pela audiência, né? E vamos falar então, como nós falamos semana passada, hoje seria sobre religião e possivelmente outras tantas mais, porque esse tema ele é muito grande. É amplo, é verdade. Ele é vastíssimo. Mas para a gente se situar um pouco do que é religião, nós vamos ler uma matéria, até nem escrita por quem, Marcelo? Nélio Roberto dos Reis, professor universitário, doutor em ciências. Exatamente. Escreveu para a Folha. Ele escreveu para a Folha e eu achei assim interessante. E eu li, guardei, até faz um tempo. Foi da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, é. Então vamos ler ela, Marcelo. Vamos lá. As religiões. A população da Terra hoje, final de 2022, atingirá 8 bilhões de pessoas divididas em 5 mil diferentes religiões. Mas 5 são mais representativas pelo número de praticantes. O cristianismo tem 2,1 bilhões de adeptos, sendo todos seguidores de Jesus de Nazaré. Mas os envolvidos o entendem de maneira diferente e vivem não fazendo o que seu fundador ensinou. Brigam entre si. Dá para entender? Islamismo, religião dos muçulmanos, com 1,8 bilhão de seguidores, fundado por Maomé, considerado o último profeta de Deus e articulada pelo Alcorão, onde dizem ter a palavra literal de Deus. Seguidores entendem o Alcorão de forma diferente. Alguns praticam a bondade de forma restrita. Outros derrubam as torres gêmeas achando que atacam o demônio. Hinduísmo, religião majoritária na Índia, com mais de 800 milhões de pessoas. Seus textos sagrados têm mais de 3 mil anos, sendo a tradição religiosa mais antiga. Aqui há mais de 3 mil deuses venerados, agrupados entre a Índia e o Nepal. Budismo tem pouco mais de 350 milhões de seguidores no mundo, fundada por Buda há 2.500 anos. Ensina a se desapegar da raiva, ciúme, inveja, desenvolver o amor, a generosidade e a sabedoria. A generosidade e a sabedoria. Judaísmo, apesar da importância na história, possui apenas cerca de 16 milhões de pessoas. Acreditam que Deus revelou suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai há quase 3 mil anos. A perseguição aos judeus provocou ondas de refugiados pelo mundo. O Holocausto foi a maior delas e assassinou 6 milhões de judeus pelos nazistas. Ateus formam 1,2 bilhões de pessoas. Há países como Rússia e China, onde a maioria da população simplesmente não tem religião. Segundo a Worldwide Independent Network, 22% da população do mundo não é religiosa e 12% deles se declara ateu e está concentrado em países desenvolvidos, tais como Irlanda, Austrália, Islândia, Áustria, Holanda, Alemanha, Coreia do Sul, França, República Tcheca, Japão e China. Esses povos vivem melhor do que nós, ocidentais, simplesmente porque investem mais em educação, têm menor criminalidade e melhor qualidade de vida. E a nós ocidentais cabe a ignorância de julgá-los e condená-los ao fogo do inferno por culpa da nossa ignorância. Fico imaginando a vergonha que as divindades devem ter de nós, pobres povos colonizados pelo oeste europeu, que nos embutiu de toda a ignorância religiosa e nos ensinaram a queimar tantas bruxas e até mulheres maravilhosas, exemplo do que fizeram com Joana d'Arc. Imagine se nós brasileiros fôssemos colonizados pela Índia e estaríamos adorando Ganesha, o deus do intelecto, da sabedoria e da fortuna. Como ele é um elefante, estaríamos limpando dezenas de quilos de fezes desse animal para manter o templo limpo. Se tivéssemos sido colonizados pelo Islã, poderíamos ter cada homem 4 mulheres, desde que ele pudesse tratá-las com a mesma dignidade. Se fôssemos colonizados pelos budistas, não teríamos um Deus, deveríamos ser bons e ter compaixão com todos os seres vivos, diferentemente do que fazemos. Como não consideramos a existência de uma alma, teríamos a continuidade kármica. Se fôssemos colonizados por um povo ateu, seríamos absorvidos pelo seu comportamento e cultura. E seríamos mais responsáveis, trabalhadores, mentiríamos menos e teríamos melhores candidatos a presidente. Quem está certo? Qual cultura é a verdadeira? O que deveríamos fazer? A resposta é simples. Respeitar os outros 70% do mundo, assim como faria Jesus. Tentar seguir o Novo Testamento, coisa que não fazemos. Não somos melhores que qualquer povo de qualquer religião, somos só 30%. Cuidado com as nossas verdades absolutas. Deixe o julgamento e o comando nas mãos de Deus e na nossa imensa ignorância. Afinal, você não é tudo isso que você pensa, ou melhor, você não passa de um monte de moléculas. Nélio Roberto dos Reis. A gente está tocando nesse tema porque eu venho de há muito estudando essa questão, eu próprio, tá? Pensando como é que eu posso impingir o meu pensar sobre a fé, que a gente mistura a fé com religião. É verdade. Que religião é religar, tá? E fé, então, conforme está escrito aí, é um crédito, é uma confiança absoluta em alguém ou algo
ou fé, eu defino como acreditar naquilo que a gente não vê. Exatamente. Ó. Isso vai ser uma boa definição, hein? Aquilo que a gente sente. Muito bem. Diante dessa linha que eu estudo, como é que é assim, por exemplo, vamos citar um feriado religioso aqui em Londrina, por exemplo, Dia da Padroeira de Londrina, que é da religião católica. Mas e as outras religiões? Vejam bem, então existe alguma coisa que não bate, ela não fecha essa questão, que para os cristãos católicos, tudo bem, mas tantos outros que não são, que são 70% católicos, são 30%. Só não trabalham no dia, né? Se é feriado, só não vão trabalhar. Muito bem. Então, gente, eu acho que a coisa não está batendo nisso daí, e até um dia eu creio que a humanidade chegará ao ponto de crer numa crença individual, mas coletiva. Entendi. Eu tenho a minha crença, minha própria, tá? Mas eu creio na coletividade, porque também creio como eu. Ou seja, então vamos ter assim, um pensamento mais ou menos unânime, que acredita numa força única, numa energia única, que rege esse planeta, rege esse mundo. Eu entendo que quando temos aqui 5.000 religiões, isso aí cria facções. Aí cria brigas. Vai aumentar. Vai, sim, sem dúvida nenhuma. Então isso cria celeuma entre as pessoas que crêem de uma forma e outro de outra. Aí então há o embate. O que na fé não há um embate. Ao contrário, a fé ela aproxima as pessoas. É verdade. Ela direciona de uma forma mais justa, mais coerente e mais sábia. Vejam bem, eu vou ter que parar porque terminou o meu tempo. Tá? Eu vou continuar na semana que vem sobre essa saga. Ok, gente? Mas tenham fé. Acredite nesse Deus maior que rege a humanidade. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.